Olá pessoal, muito boa noite. É uma satisfação enorme nós estarmos por aqui, sempre, terças-feiras, 19 horas. A gente está por aqui, né? Trazendo conteúdo, trazendo informação sobre o mercado e também sobre o direito imobiliário. Essa é a nossa... Já passamos da nossa 20ª live já de algum tempo e a gente está completando daqui a 3 meses praticamente um ano de lives, né? Um ano de informação que a gente vem procurando estar trazendo aqui, sempre com essa pegada mesmo, um olhar do direito, mas um olhar também comercial. E aí, razão pela qual, no que se refere aos temas jurídicos, eu acabo um pouco mais atento em eventualmente não ser absurdamente profundo nas temáticas, para que a gente possa comunicar também, levar informação para o profissional que eventualmente não é advogado, mas é corretor, ele tem alguma informação jurídica, mas não, talvez, e é natural e nem que precisasse ter, mas não com a profundidade do tema, como por exemplo, me justifico que na aula passada a gente falou de um tema super pesado, tentando dar uma linguagem assim bem simplista, que foi o uso capião, né? Então, meus amigos, dentro desse propósito, eu agradeço efetivamente a vocês que têm me dado aqui o prestígio e o privilégio de estar aqui sempre assistindo as nossas lives. Fico super honrado por isso e a gente vai continuar nesse firme propósito. Lá no finalzinho de maio nós vamos completar 1 ano de live, né? Então tem muito conteúdo aí, por favor, vai lá assistir todo o conteúdo que a gente já produziu. Queria pedir para vocês que estão entrando aí agora, avisa logo aos colegas, compartilha efetivamente a nossa live, o nosso encontro, para que eventualmente a gente possa, de modo muito singelo, estar levando informação, conteúdo sobre o mercado e sobre o direito imobiliário. Bom, nós estamos num momento em que a gente está falando sobre os modos de aquisição da propriedade imobiliária. Na aula passada, na live passada nós falamos sobre a aquisição da propriedade pelo uso capião. E aí, meus amigos, relembrando alguma coisa bem doutrinariamente mesmo acerca do direito de propriedade, existem então somente 4 modos clássicos, né, para se adquirir a propriedade imobiliária. E aí vocês diriam, Wilson, que coisa é essa de somente 4 modos para se adquirir a propriedade imobiliária? Eu, nos meus anos de mercado imobiliário, eu já fiz uma infinidade de negócios imobiliários, compra e venda, promessa de compra e venda, permuta, já assisti até mesmo a doação, dação de pagamento, compra de imóvel com financiamento. Bom, ou seja, existem vários títulos aquisitivos, mas, meus amigos, no ordenamento jurídico nosso, o título aquisitivo, ele por si só, não transfere o domínio da propriedade. É muito importante a gente ter isso em mente, até mesmo como cultura imobiliária. O nosso sistema brasileiro, o sistema da transcrição, o modo de aquisição da propriedade imobiliária recepcionado pelo nosso direito pátrio, é um modo de aquisição no qual a propriedade só se transfere mediante o registro. É assim que efetivamente é. Então, todo e qualquer título aquisitivo que você, corretor de imóveis, já tenha transacionado, você, advogado, já tenha assistido, orientado aos clientes no negócio, o negócio é a forma da aquisição, é a receita do bolo. É como se o bolo, quando ele está com todos os seus ingredientes lá na forma, ele já está pronto para consumir. Não, bobamente falando, o bolo, que é a receita do bolo, quando você coloca os ingredientes na panela, ele ainda não está pronto para consumir. O bolo somente estará pronto para consumir depois que ele vai no forno. O forno, meus amigos, bobamente dizendo, é como se fosse o registro imobiliário da propriedade. A forma da aquisição, a escritura, o contrato público ou particular, ele não é suficiente para transmitir o domínio, para transmitir a estabilidade jurídica que se merece e precisa no que tange a propriedade imobiliária. Preciso é o registro de imóveis. O registro de imóveis é como se fosse o forno, bobamente falando. É o registro de imóveis que, na verdade, dá o acabamento final à propriedade para que ela possa ser consumida. Então, o título aquisitivo por si só, ele não é suficiente para transmitir o domínio. Portanto, a aquisição da propriedade pelo registro. Então, no ordenamento jurídico nosso, só existem 4 modos de aquisição. A aquisição pelo registro, que será o nosso bate-papo sobre hoje, nosso bate-papo de hoje. A aquisição da propriedade pelo uso capião, que foi uma live que nós fizemos aí na aula, no encontro passado. A aquisição da propriedade pela acessão,
Eu não vou fazer uma live sobre isso, é um tema muito técnico, no qual também a utilidade prática para o mercado imobiliário é muito diminuta. Como a live tem essa pegada um pouco mais prática, um pouco mais dinâmica, eu não vou falar sobre a aquisição da propriedade por acessão, mas se eventualmente os amigos aí quiserem relembrar ou conhecer, dá uma olhadinha lá no Código Civil a partir do artigo 1238 do Código Civil. E a aquisição da propriedade pelo direito hereditário, né? A aquisição da propriedade pelo direito hereditário é um capítulo à parte. Primeira justaposição que nós precisamos fazer nesse sentido vai no sentido de que, quando houve a reforma do Código Civil, ali em 2002, né, o Código Civil anterior, ele elencava como modos de aquisição esses 4 modos: aquisição pelo registro, pelo uso capião, pela cessão e pelo direito hereditário. Com a reforma do Código Civil, não mais existe esse elenco taxativo desses modos de aquisição, né? Na verdade, o direito hereditário, ele foi, na verdade, transposto para o local ao que, ao meu sentir, já deveria estar contido mesmo, que é um livro no Código Civil, que é o livro de Direito das Sucessões. Então, aqui no direito de propriedade, quando a gente fala em direito de propriedade, quando a gente objetivamente fala do direito imobiliário, o que precisa dar notícia é que existe esse modo de aquisição, que é a aquisição da propriedade pelo direito hereditário, mas estará então regulamentado por uma matéria específica, por um livro específico do Código Civil, que é nenhum outro que não seja o direito das sucessões. Depois até faço alguns comentários sobre a aquisição da propriedade por inventário, ou melhor, aquisição da propriedade de um bem arrolado no inventário, algumas novidades que existem, e até faço um comentário sobre isso, mas sem efetivamente aprofundar o tema. Bom, meus amigos, dito que existem, então, em tese, esses 4 modos de aquisição da propriedade imobiliária: aquisição pelo registro do título, pelo uso capião, pela cessão e pelo direito hereditário, vamos então ao nosso encontro de hoje, falando sobre a nossa temática, que é a aquisição da propriedade pelo registro. Muito bem. Quando a gente fala em aquisição da propriedade pelo registro, a primeira notícia que merece sim a gente deixar desde logo aqui consignado é que nós temos uma lei específica que regulamenta os registros públicos. E aí eu me refiro à Lei 6.015, lá do ano de 1973. Nesse dispositivo, portanto, na Lei 6.015, do ano de 1973, nós temos um artigo, pessoal, que é super emblemático e quase que ele nos dá a razão de existir dos registros imobiliários, né? E a razão de existir dos registros imobiliários está contida no artigo 167 da Lei de Registros Públicos. Nesse artigo, o seu caput estabelece que no registro de imóveis, além da matrícula, serão feitos. Então, logo no caput do artigo 167, nos dá uma primeira funcionalidade precípua do registro imobiliário, que é abrir matrícula. A matrícula, que naturalmente é uma ordem numeral, a matrícula é como se fosse uma carteira de identidade de uma pessoa natural. Sabe que quando nós vamos tirar a nossa carteira de identidade, quer seja no Detran ou nos órgãos de classe, na OAB, no Cresce, não existe ali todo um cadastramento que é feito daquela pessoa natural, né? Essas informações não ficam guardadas, armazenadas lá no Detran ou no antigo Instituto Félix Pacheco ou nas entidades de classe. Todo o conjunto de informações daquela pessoa natural não fica armazenado lá? Meus amigos, a mesma coisa. Todas as informações referentes à propriedade ficarão armazenadas lá. Lá aonde? No registro imobiliário competente. Armazenadas dentro de quê? Dentro de cada matrícula. Então, o registro de imóveis serve para quê? Serve para abrir matrícula. A matrícula, exemplificadamente, é como se fosse uma caixinha, onde nós vamos armazenar dentro daquela caixinha todas as informações relativas àquela propriedade. Qual é a exata especificação do imóvel, as suas dimensões, quem é o seu real proprietário, se tem ou não algum gravame pesando sobre a matrícula do imóvel, qual é o pacto nupcial, eventualmente, do proprietário, o estado civil do proprietário. Todas as informações que tenham impacto sobre aquela propriedade ficarão armazenadas. Aonde? Dentro da matrícula do imóvel. Aonde é que está essa matrícula? Dentro do registro imobiliário da circunscrição do lugar.
Aliás, meus amigos, a esse respeito, no que se refere à circunscrição do lugar, é importante, exemplificadamente, nós pegamos aqui a cidade do Rio de Janeiro. É como se a cidade do Rio de Janeiro ela tivesse sido dividida, é uma fatia de pizza, aliás, é uma pizza, eu sempre comento isso na graduação, quando comento sobre esse assunto, a aquisição da propriedade pelo registro, é como se a cidade do Rio de Janeiro fosse exemplificadamente uma pizza, uma circunferência, um círculo, né? E esse círculo ele foi dividido em 12 fatias. Cada fatia dessa refere-se a um conglomerado de bairros. Então, por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, fatia de pizza, ou seja, uma fatia da cidade do Rio de Janeiro, designada como a primeira fatia, como primeiro RGI, dentro daquela fatia da cidade está um conglomerado de bairros. Então, por exemplo, meus amigos, primeiro RGI, primeiro registro de imóveis, fica no bairro do Meia. Então, o registro imobiliário, que é o primeiro RGI, ele, na verdade, ele tem ali à sua mão todo o cadastramento imobiliário daquela circunvizinhança do Meia. Então, imóveis no Meia, Engenho de Dentro, Engenho Novo, Lins Vasconcelos e toda aquela adjacência no que se refere ao Grande Meia, digamos assim, todo e qualquer negócio imobiliário ocorrido nessa grande circunvizinhança, para que tenha eficácia erga omnes, né? Ou seja, para que tenha eficácia entre outras pessoas, obrigatoriamente terá que ser levado para registro, no registro imobiliário competente. Que como o imóvel é no Engenho de Dentro, ou no Engenho Novo, ou no Meia, ou naquele grande Meia ali, só terá eficácia jurídica depois de registrado no primeiro RGI. Outro exemplo, e a gente não decora isso, nós sabemos que existem 12 circunscrições de registro imobiliário na cidade do Rio de Janeiro, por isso é que eu comento que a cidade está dividida em 12 fatias de pizza, né? E aí, por exemplo, a quinta fatia de pizza, a quinta circunscrição, digamos assim, isto se refere aos bairros de Copacabana, bairro Peixoto, Leme e toda aquela adjacência ali daquele entorno da zona sul da cidade. O entorno de Copacabana está sobre a responsabilidade do 5º RGI. Essa grande área aqui na zona oeste da cidade, Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio de Bandeirantes, Vargem Grande, Vargem Pequena, todo esse longa-manos da grande Jacarepaguá, da freguesia de Jacarepaguá, está sob a responsabilidade do 9º RGI. Então, meus amigos, olha, na verdade, o artigo 167 da Lei de Registros Públicos, ele é pontual, porque logo no seu caput ele dá qual é a função precípua do registro imobiliário. E a função precípua é abrir matrícula. Muito bem. Dito isso, o inciso 1º, né, vai dizer o seguinte, inciso 1º, registros. E ali, logo na sequência do inciso 1º, do artigo 167 da Lei de Registros Públicos, vai abrir um elenco, dentro do inciso 1º, vai abrir um elenco de todos os títulos, todos os documentos que poderão ser levados para o registro imobiliário. A regra geral, para que vocês tenham uma exata noção melhor, será ato de registro todos os títulos que tenham por objetivo transferir propriedade, renunciar a direito de propriedade, modificar o direito de propriedade e também constituir um direito real sobre a propriedade. Então, por exemplo, quando vai se constituir uma hipoteca, quando vai se registrar uma penhora de determinado bem, que é um impacto enorme sobre a propriedade, o imóvel está sendo penhorado, quando vai se constituir usufruto, um uso, um direito real de habitação, todos esses atos que têm um impacto jurídico, eu repito, cujo propósito seja transferir a propriedade, constituir direito real sobre ela, renunciar a direito de propriedade ou modificar a direito de propriedade, esses atos são tidos como atos de registro e serão designados lá na matrícula do imóvel. Vocês que já atuam no mercado imobiliário talvez já devam ter se deparado com isso. Vocês podem observar que vem a letrinha R. Aquele R quer dizer o seguinte, R de registro. Então, o artigo 167 da Lei de Registros Públicos, logo no seu caput, estabelece a função precípua do registro de imóveis, abrir matrícula. Inciso 1º, atos de registro. Aí abre um elenco de quase 40 itens
que são passíveis de serem registrados. Exemplo, compra e venda, doação, dação em pagamento, permuta, compra e venda com financiamento, hipoteca, penhora, alienação fiduciária do imóvel, pactos antinupciais, onde, por exemplo, o casal tenha ajustado o regime da separação de bens, contratos de locação para fins de resguardar o locatário da continuidade do contrato, ou seja, atos jurídicos que têm uma magnitude impactante sobre a propriedade deverão ser praticados sob a forma de registro. E aí o inciso 2º desse artigo 167 traz um elenco de quais os atos que serão então objetos de que se pratique o ato de averbação. Uma coisa é registro, outra coisa é averbação. Os atos de averbação, exemplificadamente, eles não transferem a propriedade, são atos que não transferem propriedade, não modificam o direito da propriedade. Eu sempre brinco dizendo ao seguinte exemplo. Meus amigos, vocês conhecem aqui na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro? Conhecem aqui na Barra da Tijuca a Avenida Sernametiba? Alguém conhece a Avenida Sernametiba? Vocês sabem onde fica a Avenida Sernametiba? Bom, alguns aqui me responderão na sequência. Wilson, é a Avenida da Praia. Pois bem, só que a Avenida da Praia da Barra da Tijuca, houve uma mudança do logradouro público. A Avenida Sernametiba não se chama mais Avenida Sernametiba, ela passou a se chamar Avenida Lúcio Costa, assim como, agora recentemente, com a triste notícia do falecimento do Rei Pelé, a Francisco Bicalho, salvo engano, acho que foi a Francisco Bicalho, mudou de nome. A rua que se chamava Francisco Bicalho agora passou a se chamar Avenida Rei Pelé. Quantos vocês lembram que na Zona Oeste a Avenida Ayrton Senna se chamava Avenida Alvorada? Alguém lembra da Alvorada? Mudou de nome, passou a se chamar Avenida Ayrton Senna. Ora, meus amigos, se você tem um apartamento lá na Avenida Lúcio Costa, antiga Sernametiba, mudou de nome o logradouro público, ou seja, a avenida mudou de nome, qual é o impacto que se tem sobre a sua propriedade? Tecnicamente nenhum. A mudança do nome da rua não faz constituir um novo direito para alguém, também não fez transferir a propriedade, mas vamos combinar, essa informação nos parece útil, merece que se dê publicidade a ela. Então, por exemplo, ato de averbação seria, por exemplo, a averbação da mudança do logradouro público. Outro ato que se faz referência à averbação é, por exemplo, quando você compra um imóvel com financiamento imobiliário. Portanto, você tem modernamente uma compra e venda com alienação fiduciária. Quando eventualmente houver a quitação do preço, o credor vai te entregar o chamado termo de quitação. Ora, lá na matrícula do imóvel consta a dívida. Lá na matrícula do imóvel consta a alienação fiduciária, mas agora você acabou de pagar, então você precisa aniquilar, você precisa anular, cancelar, espancar da matrícula do imóvel aquele gravame. Como é que você faz isso? Você pega o termo de quitação, leva até o registro imobiliário competente e requeira que se pratique o ato de averbação. Então, meus amigos, olha, é importante nós conhecermos esse modo de aquisição. Eu reitero, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, o sistema brasileiro faz com que somente seja dono aquele que registra. Aliás, apenas a título de cultura instalada, até porque quando a gente vai na literatura, vai estudar um pouco de direito de propriedade, eles fazem um pouco do direito comparado. Normalmente o doutrinador ele faz uma comparação de direitos. Então, por exemplo, lá no direito germânico, no direito alemão, o chamado BGB, que é o Código Civil Alemão, lá o sistema que foi que funciona na Alemanha na verdade, a presunção absoluta do domínio. Ou seja, não cabe prova em contrário. Então, lá na Alemanha, funciona assim, ó. Existe como se fosse um título aquisitivo, como temos aqui, e depois desse título aquisitivo é feito um novo pacto, portanto, um sinalzinho de mais. E aí você tem a escritura, o contrato de aquisição, mais um outro documento chamado Convênio Jurídico Real, O título mais o Convênio Jurídico Real firma a presunção absoluta de domínio na Alemanha. Não cabe prova em contrário. Eles são tão cartesianos no modo de ordenação das propriedades que, na verdade, conseguiram criar uma blindagem, ou seja, não cabe prova em contrário. Aqui no Brasil, não. A presunção que nós temos é uma presunção relativa do domínio.
Aqui é necessário o título aquisitivo mais o registro imobiliário, né? Então, na Alemanha é necessário o título aquisitivo mais o convênio jurídico real. Isso é igual a uma presunção absoluta. Lá na Alemanha, se você tem o convênio jurídico real, não cabe prova em contrário. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é necessário que a gente tenha o título mais o registro de imóvel, ou seja, mais o registro desse título no registro imobiliário. Ainda assim, é necessário compreender que a presunção que foi recepcionada pelo nosso direito é uma presunção relativa. Ou seja, por mais que a propriedade esteja registrada no registro imobiliário competente, por mais que a propriedade esteja registrada, se restar comprovado que aquele ato de aquisição foi uma fraude à execução, foi um ato viciado, né? Como, por exemplo, certidões falsas, como, por exemplo, o vendedor foi representado por uma procuração falsa, certidões que indicam fraude à execução, ou seja, o vendedor está tirando o patrimônio do seu nome para fraudar uma execução. Então, a presunção que norteia o direito a registrar o pátrio, meus amigos, é uma presunção relativa. Já na sequência, a gente vai dar alguma fundamentação sobre isso. Então, é importante o operador do mercado imobiliário, é importante o operador do direito imobiliário ter essa perspectiva. Ou seja, o registro imobiliário, ele serve para afirmar a presunção da aquisição. Portanto, se a pessoa tem lá o seu título aquisitivo registrado, presume-se que ela seja dona, mas, eventualmente, caberá prova em contrário, se restar comprovado exemplificadamente se estamos diante de uma fraude de execução ou de eventualmente vícios naquela aquisição, o documento será viciado, o registro é anulado. Imaginem vocês, por exemplo, que eventualmente restou comprovado que na época da transmissão da propriedade existia lá uma anotação de uma ação de execução pesando contra o vendedor. Então já está anotado na matrícula do imóvel que existe uma ação de execução pendente sobre o nome daquele vendedor. Se ainda assim ele transfere esta propriedade sem que ele tenha no seu acervo patrimonial outros bens capazes, por exemplo, de suportar com aquela execução, essa operação ela é anulada. É isto que quer dizer, ele se diferencia do modelo alemão. A presunção que norteia o direito registral nosso é a presunção relativa. Se está comprovado que o teor do registro não expressa a verdade, poderá o prejudicado reclamar que se retifique ou que se anule. Meus amigos, sejam super bem-vindos. Hoje nós estamos aqui em uma live nossa. Nós estamos falando sobre modo de aquisição da propriedade. Obrigado por você que está chegando aqui agora. Compartilhe a nossa live. Comente com seus colegas que você conhece, advogados, corretores, operadores do mercado imobiliário, que sempre, todas as terças-feiras, às 19 horas, a gente tem procurado trazer um conteúdo falando sobre o mercado e sobre o direito imobiliário. É propósito nosso, nós vamos dar sequência a esse nosso propósito, de compartilhar, de entregar um pouco o mercado, tanto que o mercado imobiliário de fato já nos entregou. A mim pessoalmente e também a minha empresa, a W Martins Gestão Imobiliária. Então, sempre, todas as terças-feiras, às 19 horas, uma live para você, trazendo conteúdo sobre mercado e sobre direito imobiliário. Então, compartilhe a nossa live, compartilhe o meu Instagram, informe que sempre as nossas lives ficam, de fato, gravadas aí no meu feed. Tudo bem assim? Então, tema de hoje, a aquisição da propriedade pelo registro. Dá uma olhadinha lá no artigo 167 da Lei de Registros Públicos, Lei 6.015 de 1973. Esse artigo 167, se pudéssemos hierarquizar como um artigo dos mais importantes, assim nós o faremos nesse momento, porque esse artigo traz a principal atribuição do registro de imóveis, que é abrir matrícula, para que dentro dela sejam praticados atos sobre a forma de registro. Inciso 1º, traz um elenco de itens passíveis de serem registrados. E sobre a forma de averbação. O inciso 2º traz todos os atos passíveis de serem averbados. Vai lá depois dar uma olhadinha. Outra coisa importante, nesse cenário aí, pode uma venda cair na fase de registro que não foi vista na fase de escritura? Pode uma venda cair na fase de registro que não foi vista na fase da escritura? Olha, eu agradeço essa pergunta, o Guilherme está me fazendo essa pergunta. Pelo que se bem compreende da pergunta, é o seguinte: na verdade, sim, a venda pode cair. Imagina que eventualmente tenha sido feito a escritura, então, num primeiro momento, a venda não caiu, porque já se chegou a fazer a escritura. Então, num primeiro momento, a venda foi para diante. Alcançou-se o resultado útil, por exemplo, da intermediação do corretor imobiliário. Ou seja, chegou o seu resultado útil, foi feita a escritura. Mas aí é que eu volto a dizer. Se
nesta escritura restar comprovado, por exemplo, pessoal, e aí eu preciso fundamentar essa minha resposta lá pelo artigo 792 do Código de Processo Civil. Preciso fundamentar essa minha resposta no artigo 792 do Código de Processo Civil e também no artigo 799 do mesmo diploma, também do Código de Processo Civil. Então, por exemplo, o artigo 792 ele traz os casos que em tese tipificaria uma fraude. Não obstante algumas mudanças que estamos passando, mas um caso clássico de uma fraude. Se ao tempo da venda pesava sobre o imóvel uma ação fundada em direito real. Então, se ao tempo da venda pesava uma ação fundada em direito real e mesmo assim chegou a se fazer a escritura, a escritura foi feita. O adquirente adquiriu com aquele vício, com um gravame, um ataque sobre a propriedade, uma constrição patrimonial pesando sobre aquela propriedade. Ele tomou conhecimento, a escritura foi feita. Essa escritura foi levada para registro. Imagina que eventualmente o registro tenha sido efetivado. Mas ainda que o registro tenha sido feito, Guilherme, se essa de fato é a sua pergunta, ainda que o registro tenha sido feito, a escritura foi feita, e aí eu me fundamento ainda também no artigo 1247 do Código Civil, que estabelece que se o teor do registro não expressar a verdade, poderá o prejudicado reclamar, eventualmente que se retifique ou anule. Então, mesmo que a venda tenha sido efetivada, se o teor do registro não expressar a verdade, aquela venda, sim, ela efetivamente poderá vir a ser anulada. Muito bem. Vamos para adiante. Agora, eu queria falar sobre um tema e também justificar alguma informação, que é o seguinte, eu estou falando de registro. Registro. O que a gente registra? O que você leva efetivamente para o registro imobiliário para poder praticar, então, o ato de registro? Você leva para lá, é um título aquisitivo, né? Esse título aquisitivo, pessoal, é também uma cultura instalada que me parece pertinente. A gente precisa tomar aí a notação de que o título aquisitivo, essencialmente, ele deverá ter a forma pública. Ou seja, meus amigos, o título é a escrituração feita em cartório. É isso que quer dizer escritura pública, é um documento feito em cartório. Via de regra, o artigo 108 do Código Civil estabelece como sendo a escritura pública essencial aos negócios jurídicos que tenham por objetivo o quê? Fazer a forma do negócio. É esse título aquisitivo que será feito lá no cartório, ele que servirá do título aquisitivo. Então, via de regra, o artigo 108 do Código Civil exige a forma pública, vem dizendo mais ou menos assim: não dispondo a lei em contrário, a escritura pública ela é essencial. O legislador chega, inclusive, a utilizar esse verbete, essencial. Então, a regra geral é essa mesma. Qual é a regra geral? A regra geral é que a escritura pública ela é essencial. Por isso, é que comumente nós, operadores do mercado e do direito imobiliário, nós temos um cartório em que a gente tem alguma afinidade para trabalhar, ou eventualmente algum escrevente mora afinidade. Como, por exemplo, aqui na região da Zona Oeste da cidade, o 4º ofício de notas no Recreio, tem um time de escreventes excepcional, a Delma Oliveira, o Dr. Rafael também, e tantos outros colegas. Não vou aqui citar tantos nomes, me perdoa se vou esquecer algum colega escrevente, o Marcos também lá do 4º, aqui no 26º, o nosso amigo tabelião substituto, doutor Alípio, no cartório 19, a escrevente Carla, lá no cartório 15º, na super competente doutora tabeliã, doutora Fernanda Leitão e todo o seu time de escreventes, como por exemplo Maurício Cavallo, a doutora Cristina, a Milena e tantos outros escreventes que são pessoas que a gente acaba tendo conhecimento, que operamos no mercado nesse entorno, tanto para fazer escrituras públicas como atos públicos, como por exemplo atas notariais, a adjudicação extrajudicial, o escapeão extrajudicial. Então é natural que o profissional do direito e do mercado imobiliário que opera nessa região, ou qualquer região que se opere, é natural, é prudente que você tenha alguma familiaridade, alguma aproximação com o pessoal que trabalha nas notas dos cartórios. Por quê? Qual é a justificativa prática e fundamental para isso? É porque o Código Civil estabelece que a escritura pública é essencial, razão pela qual nós, operadores do mercado do direito imobiliário, tanto temos relacionamento efetivamente com os notários. Muito bem. Bom, mas não é só isso. Excepcionalmente, notem bem, excepcionalmente nós temos alguns títulos aquisitivos que se notabilizam pela forma particular. Ou seja, nós não precisaremos fazer escritura pública
basta que façamos, em tese, basta, né? Basta que façamos, que venhamos a celebrar um instrumento particular de promessa de compra e venda, por exemplo. Então existem alguns negócios imobiliários, existem algumas formas de alguns negócios imobiliários nos quais admitir-se-á o instrumento particular. É como se efetivamente e eventualmente o advogado que eventualmente terá a mão na elaboração desse tipo de contrato, nós tivéssemos em tese a mesma mão, a mesma força jurídica, como se eventualmente, e é com muito respeito digo isso, como se eventualmente o tabelião tivesse para fazer a escritura pública. Então, existem alguns negócios imobiliários que admitem que se faça através de instrumento particular. Exemplos disso. Por exemplo, instrumento particular de compra e venda com alienação fiduciária. Meus amigos, o jurídico da Caixa, do Itaú, do Santander, do Bradesco, ou seja, dos grandes players, né? Esses bancos, o seu departamento jurídico elabora um contrato de compra e venda com alienação fiduciária. Esse contrato é particular. Por quê? Porque não tem a forma pública. Não passou pelo tabelião do cartório de notas. Mas esse documento, ele tem a mesma força jurídica, como se de fato um instrumento público fosse. Então há uma equiparação. Não bastasse o Código Civil estabelecer que a escritura pública ela é essencial, existem raras exceções a essa regra. Então estou aqui citando algumas raras exceções, como por exemplo, que o corretor de imóveis comumente participa de operações com financiamento. Então aquele contrato que é assinado na Caixa, no Itaú, no Santander, nos bancos, inclusive junto às construtoras também, quando eventualmente faz um financiamento direto, a pessoa compra um apartamento à prazo na Cirela, na Carvalho Hosking, na Canopus, em tantas outras incorporadoras, na Gafisa, aquele contrato, quando tenha sido estabelecido, por exemplo, um contrato de financiamento imobiliário, aquele contrato poderá ter a forma particular, ou seja, não precisaria ir para o cartório de notas. E esse contrato particular, ele vai ter a mesma força jurídica a ponto de ser devidamente acolhido e registrado no registro imobiliário competente. Tudo bem assim? Então a regra geral, quando eu falo título aquisitivo, a regra geral é da escritura pública, artigo 108 do Código Civil. No entanto, contudo, todavia, existem algumas raras exceções que admitem um instrumento particular. Exemplo disso, compra e venda com alienação fiduciária, fundamentado pela Lei 9.514, lá no seu artigo 38. Um outro exemplo também de um instrumento particular admitido para registro, agora é claro que não é qualquer promessa de compra e venda, tem que ser um documento que tenha ali o seu juridiquês, né? Que tem todo o formalismo intrínseco ao negócio imobiliário e a sua repercussão jurídica, social e econômica que tem. Então, não é qualquer contrato de promessa de compra e venda. Mas a promessa de compra e venda, nos termos do artigo 1417 do Código Civil, ela poderá ser celebrada por instrumento público ou por instrumento particular. É um outro título aquisitivo que foge à regra. A regra geral é a escritura pública. E estamos aqui nomeando alguns títulos aquisitivos que nós, operadores do mercado, corretores de imóveis, advogados que operamos na área, vez por outra a gente se depara com esse tipo de formato de negócio, instrumento particular. Não se preocupe, se for uma compra e venda com alienação fiduciária, vai ser registrada. Se for uma promessa de compra e venda, está previsto em lei que será também admitido para registro. Por fim, nessa linha de exemplos de títulos aquisitivos que não necessariamente precisariam ser públicos, eu me refiro, por exemplo, à Lei 6766, Lei de 1979. Essa lei trata de parcelamento do solo urbano. Meus amigos, essa lei trata de lote. Aliás, operadores do mercado imobiliário, corretores e advogados, investidores do mercado imobiliário, por favor, não percam de vista a Lei 6766 do ano de 1979. Essa lei trata de parcelamento do solo urbano. Vai falar de loteamento, vai falar de desmembramento, vai falar dos requisitos mínimos que o loteamento tem que ter, infraestrutura básica, memorial do loteamento. Nossa, é uma lei riquíssima e que fala sobre memorial do loteamento, né? Fala sobre loteamento. Se eventualmente essa lei fosse observada pelos operadores de 1979 e também por não observância aos preceitos que a própria municipalidade determina para fins de ter um loteamento regularizado, um loteamento regular, né? Então, chama a atenção da Lei 6766. Pode até ser que aí, para frente, um momento aí a gente possa fazer uma live falando sobre loteamento, sobre parcelamento do solo urbano, é um tema também bastante instigante. Muito bem, então, nesta lei, portanto, a Lei 6766 de 1979, lá no seu artigo 25 e 26, que vai falar de contratos de venda de lote, portanto, lote legalizado. Lote é a parcela da gleba
devidamente regularizada. O artigo 2º da Lei 6766 estabelece que lote é isso. É a fração do terreno devidamente legalizada. Fração de terreno não legalizado é meramente fração de terreno. Nem é admitido para registro lá no registro imobiliário competente. Muito cuidado. É daí que nascem os loteamentos clandestinos ou irregulares. Loteamento, para que tenha estabilidade jurídica, é imprescindível que exista memorial do loteamento devidamente registrado. Muito bem. E aí, só para complementar a informação, no sentido de que os instrumentos públicos são essenciais, mas existem raras exceções. Outra, artigo 25 e 26 da Lei 6766 admite a possibilidade de se fazer contrato de venda de lote meramente através de instrumento particular. A literatura não é unânime nesse sentido, ao dizer que essa possibilidade estaria mais vinculada a lotes para baixa renda. Mas a literatura, ou seja, a doutrina não é unânime, ao meu sentir, com muita humildade, eu prefiro até porque eu não teria uma oportunidade aqui de adentrar com maior profundidade para um debate, eu prefiro me ater ao literalismo da lei. E a lei diz que pode ser por um instrumento particular também a venda de lote, quando o lote devidamente regularizado. Então não fala em valores, não fala se baixa renda ou se de alta renda, ou não fala nem limitação de valores, então eu prefiro me ater no sentido de que lote transacionado em loteamentos regularizados poderão ser transacionados, ao meu sentir, através também de instrumento particular. Não é qualquer instrumento particular. Eu brinco dizendo, é como se você tivesse uma escritura pública em que você adaptasse essa escritura pública com os mesmos dizeres, claro que retirando menção ao cartório e tudo mais, mas relativamente os mesmos dizeres, a mesma concatenação da ideia de como é que o título aquisitivo é celebrado, sendo isso feito através agora de um instrumento particular. Então, meus amigos, no ordenamento jurídico nosso, o sistema brasileiro estabelece que a aquisição da propriedade se dá pelo registro do título aquisitivo e acabamos de falar um pouquinho sobre título. Essas informações que aqui estou comentando, elas estão ditas, e aí eu recomendaria que vocês fossem lá dar uma olhadinha. Pessoal, você que está aí assistindo a nossa live, obrigado por efetivamente você estar por aqui. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma colocação a fazer, não deixe de trazer isso nos nossos comentários. Ou me manda depois um direct, ou então escreve aqui nos comentários mesmo, que na medida do possível a gente está aqui e consegue responder. Ou do contrário, me passa um direct que depois eu vou lá respondendo as perguntas. Tudo bem assim? Eu tô aqui, ó, live rapidinha, né? Daqui a pouquinho já deu 1 hora. E os temas que a gente traz de direito imobiliário são comumente temas extremamente densos, então, por isso eu vou falando. E desculpe se eu estou muito rápido, mas o propósito é aqui, ó, a gente realmente batendo no tema ao qual a gente precisa de fato bater. Tudo bem assim? Uma outra informação que me parece importante é entregar para vocês os fundamentos disso que a gente está comentando. Então, por exemplo, o artigo 1227 do Código Civil estabelece com todas as letras. Aliás, eu sempre comento também que tem uma palavra gigante, né? Olha o tamanho dessa palavra, só. Olha a palavra, só. S-O, acento agudo no O. Gigante a palavra, né? Não, Wilson, na verdade é uma palavra pequenininha, mas de um conteúdo jurídico enorme. Porque vai lá estabelecer no artigo 1227 o seguinte: direitos reais sobre imóveis só se adquirem mediante registro. Aqui, meus amigos, aqui, o artigo 1227, na verdade, ele está querendo dizer que direito real, né? Ou seja, não é a propriedade apenas. O artigo 1245, que eu vou comentar daqui a pouquinho, vai falar de propriedade. Mas aqui eu estou falando de direito real. Isso é muito mais largo. Porque quais são os direitos reais? Propriedade é um direito real. Usufruto é um direito real. Laje é um direito real. A promessa de compra e venda faz nascer um direito real. Uso é um direito real. Habitação é um direito real. Hipoteca é um direito real, cara. Então, tudo isso é direito real. Então, vejam bem o que diz o artigo 1227. Direitos reais só se adquire mediante registro. Então, você não está adquirindo a propriedade. Você está adquirindo direitos sobre ela. Por exemplo, usufruto. Você não está ainda adquirindo a propriedade. Você está adquirindo meramente direitos aquisitivos. Portanto, você tem uma promessa de compra e venda. Então, direito real só se adquire mediante registro. Seja plena propriedade ou direitos sobre esta propriedade, tecnicamente, para que isto opera-se erga omnes, para que eventualmente venha a operar-se em face de terceiros,
é necessário que se dê publicidade a isso. E essa publicização, ela é efetivamente dada através do momento que você pratica o ato de registro no registro imobiliário competente. É isso que o artigo 1227 está querendo dizer. Muito bem. Na mesma linha desse precedente, vem depois o artigo 1245 do Código Civil. E esse, por sua vez, adentra em cheio a temática agora, né? É um capítulo, um título lá do Código Civil que fala especificamente sobre aquisição pelo registro. E aí vai dizer o seguinte, ó, o caput do 1245, a transferência da propriedade onerosa, né? Por ato entre vivos, somente se adquire mediante registro. Ponto! Então, aliás, na verdade, é uma informação que me parece útil aí. Como, por exemplo, Wilson, transferência onerosa entre vivos. E por causa morte? Poderiam perguntar. Na verdade, pessoal, lembra que quando a gente começou a falar? Lá no nosso iniciozinho, existem 4 modos de aquisição, teoricamente. Registro, usucapião, acessão e direito hereditário. O direito hereditário é uma forma autônoma, independente. Então, bobamente dizendo, o herdeiro, ele adquire direitos sobre aquela herança através de um princípio que tem, que é o Sancini, alguns variam ao verbalizar no instituto, mas é princípio Sancini, assim que a gente aprende. Na verdade, o momento que você adquire é no momento da abertura da sucessão. Então, papai faleceu. Qual é o momento que você adquire a propriedade por herança? No milionésimo de segundo em que houve a abertura da sucessão, portanto, o evento morte, naquele momento, os herdeiros automaticamente, princípio Sancini, automaticamente adquirem direitos à propriedade. O inventário ele é feito para sanear aqueles bens, né? Para ver se vai aparecer algum credor, para tentar arrematar os bens do autor da herança, para sanear o bem, para fazer com que tecnicamente a propriedade saia do nome do autor da herança e entre em nome dos herdeiros. Uma vez feito isso, e o caminho para tanto é o inventário, se o herdeiro não pretender vender a propriedade, ele não precisaria registrar o formal de partilha. Ele não precisaria registrar a escritura. Eu recomendo registrar sempre. Mesmo que a aquisição seja por herança, portanto você tem um formal de partilha, portanto você tem uma escritura de partilha de bens decorrente de inventário, ao meu sentido deve sempre registrar o inventário ou a escritura de inventário, o formal de partilha, né, para fim de você deixar sempre a propriedade madura, preparada para uma eventual necessidade de uma liquidez, para poder vender a propriedade. Aí sim vai ter que estar registrada, né? Mas o que eu quero dizer é, raciocinando sobre o preceito instituído no caput do artigo 1245, estabelece transferência da propriedade onerosamente entre vivos, mediante registro. Qual a informação subliminar? Por causa-morte, em tese, a propriedade se transmite desde o momento da abertura da sucessão. Enquanto não registrar, a propriedade está em nome de quem? Está em nome do proprietário anterior. Meus amigos, olha o drama dessa informação. Artigo 1245, parágrafo 1º. Enquanto não registrar, o proprietário, o alienante, continua a ser havido como dono. Então, se ele continua a ser havido como dono, ele pode perder. Então, a pessoa adquire a propriedade, mas não registra. Se ela adquire, faz a escritura, mas não leva para o registro imobiliário, importa dizer que essa propriedade está em nome do proprietário anterior, entre aspas, né? Se esse proprietário anterior sofreu uma constrição patrimonial, se essa propriedade sofreu um ataque em razão de uma ação que ele está respondendo e que na época da venda nem responde ainda, mas se for uma ação de execução que ele está respondendo e poderá lá em meio à ação de execução esse bem ser indicado a penhora, porque não se deu publicização, não se deu publicidade que aquela propriedade já é de outra pessoa. Olha o que diz o parágrafo 1º, cara, do artigo 1245. Enquanto não se proceder o registro, o alienante será tido como dono. Ora, dentro do dono, de ser dono, né, dele ter o domínio, em tese ele pode perder a propriedade, que em tese já não é dele. Então vejam o risco que o adquirente que adquire, mas não registra, estaria então à mercê correndo. Então veja esse artigo 1245 como absolutamente fundamental para que a gente pudesse fazer alguns comentários acerca dessa temática. Um outro artigo também que me parece muito importante é o artigo 1246 do Código Civil. Esse, por sua vez, vai falar da pré-notação, ou seja, o registro eficaz desde o momento da pré-notação. Meus amigos, o que é isso? Hoje nós temos aí os registros eletrônicos a cada momento, isso vai tomando mais corpo, e daqui a pouquinho tem operadores que já fazem dessa maneira, você vai conseguir levar para registro eletronicamente.
vai escanear o documento, salvar em arquivo PDF, vai distribuir eletronicamente para o registro de imóveis, né, o registro de uma escritura. Assim como a gente, na jurisdição contenciosa, a gente abre os processos eletrônicos. E aí, a gente arrasta vários documentos para dentro do sistema do Tribunal de Justiça. A mesma coisa. Então, você vai arrastar para dentro do registro de imóveis aquele título aquisitivo. Então, são os registros eletrônicos. Isso está aí, é uma lei nova, nós estamos todos nos adaptando a isso ainda, mas é bola da vez, é para onde seguramente o futuro aponta, até porque já há legislação específica que regulamenta e que já positivou esse procedimento. Mas vamos admitir aquela forma ainda tradicional, em que eventualmente vai lá no registro de imóveis, dá entrada lá no registro de imóveis. Quando a gente dá entrada com o título para que seja praticado o ato de registro, ou uma verbação, você entrega o título com a mão, o registro de imóveis calcula o valor daquele registro, você paga e você recebe uma papeleta de prenotação. Você recebe um formulário, como se fosse um protocolo. É um protocolo. Desde o momento que você recebe aquele protocolo, é a chamada prenotação, a princípio, aquele registro está garantido. O que quer dizer isso? Um dos princípios que norteiam o direito de registrar, eu vou comentar os princípiozinhos na sequência, é o princípio da continuidade. A preferência, ela é intrínseca ao direito de propriedade. Então, por exemplo, se recai sobre aquela propriedade 3 hipotecas, quem será o primeiro credor hipotecário? É aquele que primeiro registrou. E ele é o primeiro porque é dada a ordem da cronologia de que ele deu entrada. Então, quando ele der entrada numa primeira hipoteca, ele recebe uma papeleta, uma prenotação. Essa papeleta tem um número, uma numeração mais baixa de quem chega depois. Então, a papeleta, a prenotação é o número 10.434. Na fila atrás de mim tem uma outra pessoa para registrar uma outra hipoteca, que receberá o número de prenotação 10.499. Ou seja, eu cheguei primeiro. Quem chegou primeiro se habilitou na matrícula do imóvel. É o mesmo caso, exemplificadamente, do mesmo imóvel, aliás, do proprietário, vender o mesmo imóvel para mais de uma pessoa. Quem será dono? Aquele que primeiro fez a escritura ou aquele que primeiro registrar? É aquele que primeiro registrar. É assim que diz o artigo 1246 do Código Civil. E essa ordem que dita a preferência é o artigo 1246 que dá, com outras combinações lá da Lei de Registros Públicos, que aqui meramente numa live a gente não tem oportunidade de trabalhar com essa profundidade. Isso é feito às vezes até na graduação, sobretudo na pós-direito imobiliário. Aliás, quero aqui deixar o convite para que vocês procurem saber sobre uma pós-graduação em direito imobiliário organizada pela OAB, subseção Barra da Tijuca, pela ESA e através do CBPJur. É uma pós-graduação. O time de profissionais que estará por ministrar essa pós é excepcional. É claro que somos muito amigos, e mais sem clichê nenhum, profissionais de altíssimo quilate. O doutor Egito está lá, o Marcelo Borges, Bigler, Gabriel Feijó. Nossa, pessoal, olha, vários profissionais que são, sobretudo, conhecedores profundos da teoria, mas práticos, operacionais dentro dessa seara do direito imobiliário. Então fica aí o convite para essa pós-graduação que vai, parece-me, começar a acontecer a partir agora do mês de abril. Eu tive a oportunidade, estou nesse timaço aí também. Então nós vamos fazer uma super pós-graduação aqui na Barra, OAB Barra, sobre direito imobiliário, uma pós-graduação em direito imobiliário. Fica aí o convite, compartilhem a nossa live, que vocês estarão compartilhando informação com os colegas. Muito bem. Então, pessoal, olha, só é dono aquele que registra. E o registro é eficaz desde o momento que você pré-nota lá no protocolo. Ainda em sede de Código Civil, e o nosso tempo aí, já estou vendo aqui que faltam apenas 10 minutinhos, também chama atenção para o artigo 1247. E esse artigo 1247 que efetivamente norteia um dos princípios que traduzem, ou melhor, que dá a estruturação jurídica para o direito registral, que é o princípio da possibilidade de retificação. Olha o que diz o artigo 1247 do Código Civil. Se o teor do registro não expressar a verdade, poderá o prejudicado reclamar que se retifique ou anule. Portanto, meus amigos, muito cuidado com isso. Aquela pergunta que foi feita ali atrás. Wilson, foi feita a escritura. Essa escritura pode ser anulada? Foi feita a escritura e tem registro. Esse registro pode ser anulado? Sim. Artigo 1247 norteia, ele na verdade está ancorado em um dos princípios que norteiam o direito registral. Esse princípio é o da possibilidade de retificação. Bom, meus amigos, então, por fim, falta aí agora apenas praticamente 5 minutinhos para o término da nossa live. Eu quero deixar aqui
uma informação teórica, mas é para que vocês entendam a mecânica, entendam a importância que tem essa disciplina para o mercado imobiliário, que é a aquisição da propriedade pelo registro. Como é que o direito ele é formado? Como é que nós, operadores do direito, a gente formata a sustentação jurídica, da estruturação jurídica, da peso daquele direito que é bom, que é eficaz? Como a gente fundamenta o direito? Bom, a gente fundamenta o direito pelo positivismo instalado, ou seja, pela lei, de acordo com o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, são nulas as cláusulas que estabeleçam a perda de todas as parcelas pagas em meio a uma promessa de compra e venda. Não pode perder tudo que pagou. Mesmo se o promitente comprador ficar inadimplente, haverá necessidade de ser desfeita a promessa de compra e venda, mas o promitente comprador não perde tudo. Artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor. Então, isso é o positivismo instalado, é a lei. Mas o direito ele não se fundamenta somente na lei. O direito ele é fundamentado na lei. O direito ele se fundamenta na doutrina, ou seja, de acordo com Caio Maio da Silva Pereira, de acordo com Washington de Barros, de acordo com Marilena Diniz, de acordo com Carlos Roberto Gonçalves, de acordo com Tartucci, ou seja, é como doutrinador, o Papa do Direito interpreta a lei. É assim que é formado o direito, é assim que a gente dá sustentação em peças jurídicas, fundamentando pela lei, fundamentando pela doutrina, fundamentando pela jurisprudência, ou seja, como os tribunais têm interpretado a doutrina e a lei, então a jurisprudência, de acordo com os costumes, que na verdade a gente chama de direito consuetudinário. Por exemplo, não está escrito na lei do inquilinato em momento algum que a lei que a multa por rescisão antecipada dos contratos de locação é de 3 vezes. Não está escrito em lugar nenhum da lei do inquilinato essa base de cálculo de 3 vezes. Wilson, de onde surgiu isso? Do direito consuetudinário, dos costumes. Aquela regra, tanto utilizada pela sociedade, acabou que se transformou no chamado direito consuetudinário. O direito anglo-saxão é muito assim, os costumes, por isso que a Constituição americana ela tem não sei quantos séculos, né? Então o direito se forma pelos costumes, pela jurisprudência, pela doutrina, pela lei, que é o positivismo instalado, mas sobretudo, meus amigos, pelos princípios. Então, bobamente falando, pelo princípio contraditório da ampla defesa, são princípios, cara, amplamente ancorado até mesmo em tratados internacionais. Pacto São José da Costa Rica, também a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 1950, em Roma, ou seja, convenções universais, cara. São princípios universais da ampla defesa, do contraditório, do juiz natural, ou seja, são princípios que fundamentam o direito. Isso é mais forte do que a lei em si. São princípios, são valores, são princípios. E aí, no que tange ao direito registral, nós temos também princípios que fundamentam tudo isso que aqui a gente está conversando. Então, por exemplo, princípio da obrigatoriedade. Só é dono aquele que registra. Princípio da continuidade. Meus amigos, registro de imóveis é como se fossem elos de uma corrente que estão ligadas. Elos que são ligados. Elo a elo. Se um desses elos estiverem rompidos, a corrente cai. A mesma coisa. Então você imagina, corretor de imóveis, advogado, operador do mercado imobiliário. Tício vende para Melvio. Melvio tem o seu título registrado. Melvio vende para Caio. Caio compra, mas não registra. E agora Caio quer vender para Guilherme. Eu falo muito Guilherme. Guilherme faz parte do nosso time, está sempre nos ajudando aqui na nossa live. E aí Caio vai vender para Guilherme. O Caio não tem a sua escritura registrada. Ora, meus amigos, se Guilherme for tentar registrar o seu título aquisitivo, ele não consegue. Por que não consegue? Porque um elo não está ligado. Era o Tício, vendeu para Melvio, que vendeu para Caio, que vendeu para Guilherme. Então, Tício vendeu para Melvio, Melvio registrou. Melvio vendeu para Caio, mas Caio não registrou o seu título aquisitivo. Na hora que Caio pretender vender a propriedade para Guilherme, Guilherme não consegue registrar o seu título aquisitivo. Por quê? Porque o Caio, que foi o seu antecessor, não teve o seu título aquisitivo devidamente registrado. Ou seja, princípio da continuidade do direito registral. O registrador não vai registrar o título subsequente sem que o seu antecedente esteja devidamente registrado. É isso. Princípio da obrigatoriedade, princípio da continuidade, princípio da especialização. Meus amigos, vocês já viram a primeira página de uma certidão de donos reais? A primeira página começa descrevendo a propriedade. Como é que está descrito?
Rua Avenida Senambetiba, número 3600, bloco 5, apartamento 154. É ruim, hein? Claro que não. Vai narrar toda os desdobramentos daquela propriedade. Por exemplo, lote 14 da quadra E, confrontando a direita com lote 15, a esquerda com lote 13, nos fundos com o lote 74 da quadra K, medindo de frente tanto, lateral direita tanto, lateral esquerda tanto, nos fundos medindo tanto, distante a um raio da curva. Vocês estão entendendo? Oriundo do PAL número tal. Isso aqui é PAL, projeto aprovado de loteamento. Ou seja, vai esmiuçando a propriedade. Pensa numa propriedade rural. Uma propriedade rural, cara, como é que você vai falar dos confrontantes? É uma área de terra do tamanho do mundo. Então, só para vocês terem ideia, hoje, propriedades rurais, elas são identificadas por georreferência. São por GPS, que dá as coordenadas, latitude, longitude, das coordenadas daquela propriedade, confrontando a direita com latitude tal, a esquerda tal. Ou seja, para que isso? Para caracterizar a especialização da propriedade. Está dizendo que aquela propriedade é única. Muito mal comparando, é a mesma coisa em face das pessoas naturais. Você, quando foi tirar sua carteira de identidade, ali ficou constando lá nos seus registros altura, identidade, altura, cor da pele, cor dos olhos, cor do cabelo, filiação, digitais. O que está te fazendo? Está te individualizando, está fazendo com que aquela pessoa seja única. A mesma coisa em face da propriedade imobiliária. A propriedade ela precisa ser esmiuçadamente especializada, declinada, para que não haja dúvida de qual propriedade efetivamente você está falando. Então, o princípio da obrigatoriedade, princípio da continuidade, princípio da especialidade, princípio da possibilidade de retificação. Lembrem-se, se o teor do registro não expressar a verdade, poderá o prejudicado reclamar que se retifique ou eventualmente que se anule. Vejo aqui uma pergunta. Meu amigo Luiz Seta. Luiz, obrigado por você estar presente. Vez por outra eu tenho tido oportunidade. Luiz Seta está sempre presente aqui. Que ano passou a ser de reserva impedindo o proprietário de alienar? Qual o procedimento? Olha, Luiz, na verdade precisa ser observado o seguinte. Como assim reserva? Reserva ambiental? Precisa ver com maior cautela sobre qual aspecto. A propriedade que está em meio a uma reserva, ela, na verdade, ela fica absurdamente limitada a sua utilização. Mas, em tese, o que não quer dizer é como se fosse uma restrição, uma limitação ao seu direito de propriedade. Mas, se eventualmente a propriedade pode ser transacionada, uma propriedade com um gravame, com uma limitação de uma reserva ambiental, algo assim, ela suprime, ela limita drasticamente a sua utilização. Como, por exemplo, Luiz, aqui na Praia da Reserva, na Barra da Tijuca, inúmeras propriedades ali, as propriedades têm proprietário, tá? Só que é uma propriedade engessada, você eventualmente pouco consegue fazer, ou muito pouco consegue fazer, ou quase nada consegue fazer. Mas isso, ao meu sentido, não registraria o procedimento que eventualmente essa propriedade pudesse ser transacionada. Um outro exemplo disso, lá no Grumari, no final do Grumari, tem uma propriedade privada. E nós sabemos que lá no final o Grumari é uma reserva ambiental. Então, se é essa reserva que você está dizendo, ao meu sentir, é um case concreto, saber que tipo de limitação é essa. Bom, mas Luiz, é sempre uma satisfação enorme, meu bom amigo, tê-lo por aqui. Bons amigos, tá vendo? Passa super rápido, nem nos demos conta, já tem aí, caramba, 1 hora aí, cara, de live, né? Bom, novidade da hora, cara, eu tô montando um projeto mesmo, a gente vai fazer 1 ano, vocês podem ver, vai lá no meu feed assim, ó, faz assim, vai lá na barra de rolagem no meu feed. A primeira live que nós fizemos foi no dia 26 de maio. Então nós estamos produzindo aqui, cara, 1 ano de conteúdo, trazendo muita informação. Acho que até maio a gente vai chegar pelo menos, no mínimo, 30 lives. São 30 horas, cara, de conteúdo versando sobre o mercado imobiliário, né? E a gente está criando um canal no YouTube para que a gente possa também utilizar essa outra rede social para descarregar essas nossas lives, para descarregar esse nosso conteúdo lá. E aí estou elaborando um projeto que quando a gente venha completar 1 ano de lives, 1 ano de entrega, a gente está estudando a hipótese da gente lançar um curso
E o primeiro curso, tem 2 cursos que a gente está aí elaborando. O primeiro deles vai falar sobre locação de imóveis. Meus amigos, afinal de contas, alguns daqui me conhecem. Eu sou operador do mercado imobiliário, direito imobiliário, estou formado há 27 anos. Por questão de oportunidade, eu adentrei mesmo esse segmento do direito imobiliário e trabalho há 27 anos nesse segmento. Independente dessa área acadêmica, dessa área judicial, ou seja, sou advogado, pratico efetivamente, mas existe uma outra empresa, um outro CNPJ no qual eu atuo como empreendedor do mercado imobiliário, sobretudo no segmento de comercialização de imóveis, tanto na locação como na venda. Então eu estou elaborando um curso prático mesmo. Vai estar juntando esse meu lado acadêmico, afinal de contas eu dou aula há mais de 20 anos na graduação de Direito, esse meu lado teórico como esse meu lado prático. Então será um curso teórico e muito prático, porque afinal de contas eu milito, eu vivencio isso há mais de 20 anos. A W Martins hoje é um player local aqui na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Fazemos a administração de uma importante carteira de administração, então tem uma pegada absurdamente prática. Eu dou aula na graduação, dou aula no curso de gestão e negócios imobiliários também. Quem já foi meu aluno entende, ou eu penso que sabe disso, que eu procuro levar para a sala de aula, vivência prática efetivamente. Então, estou pensando aí, cara, elaborando tudo isso, botando tudo isso efetivamente num curso que deve estar vindo para o ar aí quando nós estivermos fazendo 1 ano de entrega de conteúdo dentro do mercado imobiliário. Então, fiquem atentos a isso. Quero pedir que vocês compartilhem efetivamente aí meu canal, esse meu Instagram. Comenta com o pessoal que tem todas essas lives aí feitas. Mais de 1 ano de entrega. E aí, a princípio, ele já pro finalzinho do mês de maio vai vir na boa. Quem me conhece sabe, tudo que eu procuro fazer com muito esmero, sobretudo com muita seriedade, com muito foco no que faço. E aí, vocês vão se surpreender absurdamente e positivamente com um super curso que a gente está montando sobre locação de imóveis, corretagem da locação, toda a parte contratual e, sobretudo, gestão na prática de carteira de imóveis de locação. É um primeiro curso, um primeiro laboratório e depois, na sequência, um curso prático falando sobre intermediação imobiliária. Eu tenho sido consultado ao longo desse período, não sei se eu já comentei isso, mas tenho feito algumas mentorias, tenho mentorado algumas empresas e alguns corretores de imóveis, então tem sido uma experiência extremamente bacana também, e o pessoal mesmo me cobra que escrevesse alguma coisa ou que tivesse aí uma imersão efetivamente comigo sobre locação, administração e intermediação imobiliária. Aguardem, vem muita novidade por aí. Um abraço, fiquem com Deus, tudo de bom e até a próxima semana.